Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população aqui presente. Havendo número regimental, declaro aberta a 25ª sessão ordinária do segundo período legislativo 2015, em 24 de agosto de 2015. Pergunto aos senhores vereadores e vereadoras se dispensam a leitura da ata anterior, já que a mesa foi encaminhada ao e-mail de todos. Em discussão, em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovada a ata da sessão anterior. Tendo em vista não estar presente na sessão anterior, vou me abster de votar a ata. Ok. Aprovada com a abstenção do vereador Marco Aurélio. Passo a palavra ao secretário Marco Aurélio para a leitura das matérias do dia. Pequeno expediente, ofício número 1/2015 da PMT, Prefeitura Municipal de Itauá, solicitando dessa Casa Legislativa a indicação de um membro para compor o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, COMAD, de Itauá. Convite do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Zé de Albuquerque, convidando esta Casa Legislativa para o 7º encontro da campanha Ceará Sem Drogas, a ocorrer no dia 28 de agosto de 2015, às 9h30, no Grêmio Recreativo Nova Russense, Avenida General Sampaio, 1050, em Nova Russas, Ceará. Convite das organizações dos festejos de Bom Jesus dos Passos, convidando esta Casa Legislativa para participar dos festejos de Bom Jesus dos Passos, a ocorrer entre os dias 31 de agosto e 9 de setembro de 2015, na comunidade Bom Jesus, distrito de Barra Nova, desse município. Comunicados do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro para os seguintes programas: alimentação escolar, pré-escola, creche, IEJA e PENAT. Ofício recebido da Prefeitura Municipal de Itauá, números 305-36, em resposta aos encaminhamentos feitos por essa Casa Legislativa. Indicação número 347, de autoria do vereador Tarcísio Filho. Indica a senhora Prefeita Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, a construção de postos de saúde para a comunidade de Belém, distrito de Barra Nova, nesse município. Indicação número 348, de 2015, de autoria do vereador Tarcísio Filho. Indica a senhora Prefeita Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, a instalação de poço profundo existente na comunidade de Belém, distrito de Barra Nova, desse município. Indicação 350, de autoria do vereador Vani Souza. Indica a senhora Prefeita Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, disponibilizar a ampliação dos megabytes disponíveis atualmente na Vila de Castelo, sede distrital desse município. Indicação 351, 2015, de autoria do vereador Alaô Mota e Agino Mota. Indica a senhora Prefeita Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, a implantação de uma escola de música na Vila de Marroás, nesse município. Indicação número 352, de autoria do vereador Wellington Júnior. Indica a senhora Prefeita Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, a construção de mini estádio na Vila de Cachoeirinha do Pai Senhor e Belém, distrito de Barra Nova, nesse município. Indicação 353, de autoria do vereador Wellington Júnior. Indica a senhora Prefeita Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, a construção de uma praça na localidade Açudinho, no distrito de Inhamuns. Indicação 354, 2015, de autoria do vereador Wellington Júnior. Indica a senhora Prefeita Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, a reposição de iluminação pública da Vila de Cachoeirinha do Pai Senhor, distrito de Barra Nova. Indicação 355, 2015, de autoria do vereador Wellington Júnior. Indica a senhora Prefeita Municipal, através da Secretaria competente, o patrulhamento de compensarramento da estrada da localidade de Açude Novo, sede distrital nesse município. Indicação 356, 2015, de autoria do vereador Wellington Júnior. Indica a senhora Prefeita Municipal de Itauá, através da Secretaria competente, a aquisição de uma balança para pesagem de animais para a Vila de Marroás. Grande expediente, projeto de lei de autoria do Legislativo 70/2015, de autoria do vereador Cláudio Reis, dispõe sobre a denominação de Justino Alves de Araújo, a praça localizada na Vila de Santo Antônio, distrito de Carrapateira, nesse município. Projeto de lei número 71, de autoria do Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a necessidade de regularização fundiária de interesse específico numa área de quase 10 hectares, é isso, Regis? 9 hectares, 9.997 hectares.
Desculpe, metro cúbico, 32 metros cúbicos. Nas imediações do bairro Tauazinho e Coab, nesse município. Está quase 10 hectares, é isso? 10 hectares. Quase 1 hectare. 10 mil hectares, 1 hectare. 10 mil metros, 1 hectare. Projeto de lei de autoria do Legislativo 72/2015 do Poder Executivo Municipal dispõe sobre a afetação de imóvel público com 853,30 metros quadrados, como sendo área de uso comum do povo, situado na rua Elcias Bezerra Cavalcante, no bairro Tauazinho, nesse município. Projeto de lei número 73/2015, de autoria do Poder Executivo, institui a Semana do Bebê no município de Itauá e dá outras providências. Projeto de resolução 14/2015, de autoria do vereador Wellington Gonçalves, concede ao senhor Moacir de Souza Soares a honraria de medalha do vereador Francisco Soares de Carvalho e adota outras providências. Projeto de decreto legislativo 17/2015, de autoria do vereador Marco Aurélio, concede título de cidadania ao senhor José Rodrigues Avelino e adota outras providências. Moção de pesar 106/2015, de autoria da vereadora Fátima Guedes, requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Francisco Joaquim Ferreira de Nascimento, conhecido popularmente como Quincas, ocorrido no dia 20 de agosto do corrente ano nesse município. Moção de pesar número 107, de autoria dos vereadores Agenor Mota, Alaô Mota, Tarcísio Filho e Fátima Veloso. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento da senhora Ana Maria Custódio Mota, ocorrido no dia 23 de agosto do corrente ano em Fortaleza. Moção de pesar 108/2015, de autoria do vereador Ronaldo Filho. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Miguel Martins de Oliveira, ocorrido no dia 22 de agosto do corrente ano na cidade. Moção de pesar 109/2015, de autoria do vereador Marcos Caracas. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Angélico Araújo, ocorrido no dia 22 de agosto de 2015, em São Paulo. Moção de pesar número 110, de autoria da vereadora Fátima Guedes, que requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Alves de Souza, conhecido como Tozinho, no dia 24 de 8 de 2015, em Itauá. Ordem do dia. Projeto de lei legislativo 64/2015, de autoria do vereador Wellington Júnior, dispõe sobre a denominação de vereador Expedito de Araújo Feitosa o trecho da estrada que liga BR-020, à altura do quilômetro 102, à vila de Santo Antônio, distrito de Carrapatreira, nesse município. Projeto de lei legislativo 65, do vereador Wellington Júnior, torna obrigatório as unidades de saúde públicas e privadas de Itauá disponibilizar aos familiares boletim médico diário acerca do estado de saúde e das condições de tratamento do paciente internado que estiver sob seus cuidados. Projeto de lei número 66/2015, de autoria do vereador Wellington Júnior, torna obrigatório para os hospitais, unidades de saúde públicas e privadas de Itauá disponibilizar nos quadros de aviso dos mesmos a escala de plantão dos médicos e enfermeiros, para que todos os pacientes e familiares saibam quais profissionais estão de plantão. Projeto de resolução 3/2015, de autoria da vereadora Fátima Guedes, concede ao senhor Luciano Gonçalves de Souza a medalha do mérito legislativo, prefeito Antônio Jataí Sobrinho, e adota outras providências. Moção de pesar 106, de autoria da vereadora Fátima Guedes, pelo falecimento do senhor Joaquim Ferreira do Nascimento, ocorrido, conhecido popularmente como Quincas, já lido aqui agora há pouco, ocorrido no dia 20 de agosto. Moção de pesar número 7, de autoria do vereador Agenor Mota, Alaô Mota, Tarcísio Filho e Fátima Veloso. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento da senhora Ana Maria Custódio Mota, ocorrido no dia 23 de agosto do corrente ano em Fortaleza. Moção de pesar 108, de autoria do vereador Ronaldo Filho, pelo falecimento do senhor Miguel Martins de Oliveira, ocorrido no dia 22 de agosto do corrente ano nessa cidade. Moção de pesar, de autoria do vereador Marcos Caracas, que requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Angélico de Araújo, ocorrido no dia 22 de agosto. E a seguinte, de autoria da vereadora Fátima Guedes, pelo falecimento do senhor Antônio Alves de Souza, no dia 24
8/8/2015. Lido o pequeno, grande expediente e a ordem do dia. Passaremos agora à ordem do dia. Desculpa, ao grande expediente, com o uso da tribuna. Convido o vereador Tarcísio Mota a fazer uso da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores que compõem a mesa, colegas vereadores e vereadoras que fazem parte desta casa, boa tarde. Senhor presidente, venho a esta tribuna hoje, infelizmente, só para dizer algumas palavras. Porque fui citado em um programa de rádio logo após aquela sessão em que votamos um pedido de afastamento da senhora prefeita Patrícia. Naquele momento, eu falei umas verdades aqui sobre o advogado Solano Mota Alexandrino, que era advogado que estava querendo afastar a senhora prefeita. Mas eu não disse tudo, deixei umas coisinhas guardadas. Falei que ele tinha postado na internet uma foto de um carro de luxo e agradecendo a colaboração do ex-deputado Demastor. E é verdade. É tanto que o senhor presidente, que já trocou o carro e já postou novamente na internet. Só que desta vez ele agradece ao Idemar, aumentou os agradecimentos ao Aldir Mota, deputado Aldir Mota, e ao Chiquinho Feitosa. É uma Mercedes cinza, 200 mil conto, lá sei, é um negócio muito alto. Falei que ele estava tirando a água do açude, do broco, e é verdade. Tanto que ele já foi notificado pela COGÉ e já desligou o motor. Aí, senhor presidente, Marcos Caracas, Antônio Marcos Caracas, no outro dia, ele foi à rádio Trici FM, que é do ex-deputado Demastor, e foi falar mal de mim. Diz que eu era um tal mandado. Eu gostaria de dizer ao doutor Solano Mota, que ainda é meu parente, mas em toda a família tem alguns que não prestam para nada, que eu sou um cidadão de bem, trabalhador, que todo mundo sabe da minha vida, da minha história, sou um produtor rural e principalmente, infelizmente, numa crise violenta, de queijo. Mas meus queijos, meu amigo vereador Regis, senhor presidente, nunca foram apreendidos meus queijos, que é legal, pela polícia em algum local daqui para Fortaleza. Diferente dos dele, que na época do prefeito Zé Lima, ia levando uma carga de queijo numa ambulância do município e foram apreendidos daqui para Fortaleza. É um negócio difícil, um deputado, um advogado que quer ser muita coisa, apreendeu uma carga de uma ambulância com aquela bicha ligada, o bichinho ligado. Este rapaz tem umas manias muito feias, senhor presidente. Como disse o vereador Marco Aurélio, toda vez que ele ia para jantar na casa da doutora Patrícia, ele saía com um litro de uísque debaixo do braço. Toda vida ele saía com um litro de uísque debaixo do braço. Mania feia, mania muito feia. Agora vejam os senhores, na semana passada, ele foi tirar umas fotos da casa de um amigo nosso aqui nos colonos, na tentativa de prejudicá-lo. Pois não é que faltaram na ocasião
na hora de postar, na hora de tirar os fotos, faltaram 3 capotes, Regis. Coincidência, né? O rapaz telefonou, o vigia, o rapaz foi lá, foi contar os capotes, né? Faltaram 3 capotes. É interessante, né? É muita coincidência, senhor presidente, é muita coincidência. Mas eu gostaria de dizer, senhor presidente, que eu não sou homem de mandar recados. Se ele quiser me procurar para a gente ter um tete-a-tete, ele pode vir, que eu sou pronto para dizer a verdade a ele. No final, senhor presidente, eu gostaria de dizer para ele e para os demais parceiros dele a frase do nosso ex-governador Cid Gomes. Larga o osso, estuprador! Larga o osso, achacrador! Larga o osso, assacrador! Só comendo, aí não dá certo não. Obrigado. Convido o vereador Ananias Mota a fazer uso da tribuna. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. A minha vinda aqui na tribuna, presidente, hoje, ela é mais para pedir até a sua ajuda para um projeto de lei que eu fui nessa casa em 2013. Acho que o vereador Agenor, a Laô, a Tarcísio não estava aqui ainda. É o PAC, que é o Programa Escola Aberta para a Cidadania. Esse programa, Agenor, ele torna a escola pública da comunidade dos finais de semana. A escola, ela deixa de ser escola de sábado e domingo e ela se torna uma área de lazer, uma área pública para a comunidade. Não importa se é aluno, que é de jovem. É uma maneira de nós tirar o jovem dessa marginalidade dos finais de semana. É uma maneira de criar mais espaço de lazer para a juventude, para o idoso. A escola, ela ofereceria a quadra, as que têm quadra, as que têm sala de computadores, seria tudo para a comunidade, biblioteca. Então, presidente, eu queria pedir a sua ajuda para que o senhor pedisse para o executivo, para dar entrada, para trazer esse projeto para cá, para que seja votado, para que nós colocamos em prática, porque com certeza a sociedade de Itauá vai ter um grande benefício com esse projeto sendo colocado em prática, presidente. Pois não, vereador. Meu nome é vereador Ananias. Quero aqui me congratular com você e lhe parabenizar pelo discurso. Esse projeto, eu já tive a oportunidade de Vossa Excelência me passar, e você realmente está de parabéns. Pedir que o Executivo realmente mande esse projeto, isso é muito interessante, porque nós, que andamos muito no interior também, sabemos dos malefícios que hoje existem também nas comunidades mais distantes da cidade. Isso é um projeto importante para que tenha os jovens, a comunidade, tenha alguma ocupação. Não ficar só em bares, né, e fazendo os tipos de malefícios que todos nós sabemos. Me parabenizo, eu tenho certeza absoluta que o Poder Executivo já mandará esse projeto para esta casa. Parabéns, presidente. Obrigado, vereador. Esse projeto, vereador Wellington, ele não tem muito custo para o município. E é um de grande valia, porque hoje a gente vê no sábado e domingo aí, principalmente nos interiores, as escolas municipais fechadas. E aqui nos Colibris, por exemplo, nos Colibris não tem uma quadra para a comunidade, para a molecada jogar bola e tal. E esse projeto vai resolver esse problema. Ele vai deixar a escola para a comunidade. Claro que é tudo dentro da organização. Tem que ter um grupo, tem que ter... É bem organizado, com estrutura e tudo. Então, presidente, mais uma vez eu queria pedir sua ajuda para que fosse pedido ao Executivo para colocar esse projeto, para que seja votado aqui. Outra coisa, presidente, que eu queria pedir aqui, tem uma indicação minha aqui, de umas luminárias lá para a comunidade dos Bezerros. Lá a comunidade dos Bezerros é uma localidade que ela é de trânsito, que dá destino a várias localidades. Então, está uma coisa assim muito perigosa lá. Passa muita gente à noite, os moradores estão assustados. E aproveitando que o mês que vem é as festas religiosas da comunidade, eu queria pedir que, se fosse possível, para que o novo presidente enviasse ao Executivo esse pedido para que fosse feito. Se eu não me engano, são 25 luminárias só, presidente.
Entendeu? E outra coisa que eu queria pedir aqui é sobre o bairro Domingos Gomes. Vereador, Aquela... Uma parte, Fernando. que é sobre luminária, você vai passar para outro assunto, né? Antes você fala num dos meus bairros, Domingos Gomes, depois eu aparteio de novo. E que, acrescentando o seu pedido, meu presidente, que não só lá dos Bezerros, mas que, acrescentando que a Secretaria de Infraestrutura, segundo a nossa prefeita, ela disse que a empresa já está com a programação de reposição de luminárias em toda a cidade. Que fosse informado se realmente quando começa isso e quais são as ruas que já está pela programação do município. Certo? Muito bem, vereador. A questão do bairro Domingos Gomes, presidente, eu queria que, aqui que nem o vereador Alô falou, aquela parte que não é calçamento, vereador, ali está uma coisa lamentável. É um esgoto a céu aberto, tem rua lá que não tem mais como transitar carro, não tem como, é lixo, é uma coisa assim, muitos buracos, criança, sabe? Então eu queria pedir aqui essa casa que fosse feito um mutirão, alguma coisa para que nós fizesse alguma coisa pelo bairro Domingos Gomes, principalmente aquela parte que não tem calçamento, vereador. Bom, vamos só aqui, está dando certo as nossas ideias. Nós protocolamos aqui, você deve saber, eu conversei com a prefeita, dei uma sugestão, segundo solicitação dos moradores, que aquele buraco que tem, que não pode chamar de canal, os moradores querem que seja entupido, porque ele não tem nenhum sentido. Ele não pega água de onde? De nada. Se fosse entupido, aí não. Terraplanagem direitinho, evita de uma criança sujeira que tem lá dentro e evita de criança cair lá dentro também. Fosse feita uma terraplanagem, entupir, e depois a solicitação do calçamento, como já fizemos e você acaba de fazer. E a situação lá, vereador, vai piorar porque aquele terreno que onde cai o esgoto lá no final, o proprietário ele fez uma barreira lá e o esgoto está voltando para o bairro. Está voltando para dentro do bairro, o esgoto que corre ali. É isso aí, presidente. Só queria usar aqui para também me solidarizar com o nosso querido eterno professor Radi Rocha, que passou por um problema de saúde sexta-feira, um grande susto, mas já está bem, graças a Deus, está em Fortaleza, mas só queria aqui agradecer a Deus por ele estar bem e obrigado a vocês. Vereador Ananias, queria só para completar a Vossa Excelência, no sentido de que eu estive conversando com o secretário Kleber, inclusive hoje à tarde, quando estava a caminho de Fortaleza para Tauá, e ele acabou informando que, no caso do vereador Chico Neto, do bairro ali, Teresópolis, tinha sido, como foi um dos primeiros bairros, dos novos bairros a serem criados, tinha um projeto da instalação de luminárias, né? Aí falou do bairro Conviver, falou da questão dos distritos, aí ele informou, vamos esperar, o que a secretaria vai fazer, porque está primeiro sendo feito a manutenção e a adequação a instalação de algumas luminárias pontuais e depois fazer a licitação para a ampliação do sistema de iluminação pública. E como o vereador Alaô falou, é bom a gente observar para que a gente possa inserir nesse sistema de ampliação de iluminação pública, claro, as reivindicações da população tauaense, para que não possa ser feita uma licitação e alguém ficar de fora. Porque se a gente esquecer ou uma rua, ou um bairro A, ou bairro B, ou uma localidade A, localidade B, aí se não ficou contemplado. Vamos esperar a nova licitação para a implantação de luminárias. Então a gente tem que pedir que a secretaria realmente nos informe, e eu espero que seja logo, porque, salvo engano, eu não sei se a manutenção da iluminação deve passar mais uns 2, 3 meses, e que o restante do procedimento seja feito de forma imediata para atender o povo tauaense, que inclusive a energia já aumentou. Você já paga mais caro pela energia da sua casa, e ainda pagar a iluminação, em alguns casos você não ter, então realmente a gente tem que dar essa satisfação ao contribuinte. Eu entendo, vereador, mas eu falo da questão dos bezerros, porque já faz até um bocado, um tempo até bom que foi feito esse pedido, e é uma localidade que a cada dia que passa aumenta os assaltos,
aumenta a violência, o morador lá. Se você passar nos Bezerros hoje, 7 da noite, você não acha uma casa mais aberta ali. Então, era uma questão de emergência mesmo e obrigado. Presidente, tem 2 projetos do Executivo que pedem urgência na mensagem. Queria que o presidente, tendo em vista como é para a obtenção de recursos, de construção, manutenção de equipamento público, eu pediria, se fosse possível, para que o presidente colocasse para a deliberação e o apoio dos colegas vereadores. É o projeto número 71 e 72, que na hora do encaminhamento vai ser justificado pelo vereador Agenor. Presidente, eu queria também que fosse retirado de pauta o projeto de resolução número 13, de minha autoria, concedido ao senhor Luciano Gonçalves, em virtude de não ter chegado o histórico dele e a comissão não poder dar o parecer. Ok, eu consulto o plenário a respeito dos 2 projetos, que o líder já fez o pedido de urgência. Os vereadores concordarem em colocá-los na ordem do dia. Eu consulto o plenário. Vereador Cláudio Regis, alguma objeção? Cláudio Regis. Ok, vereador Alaor, Felipe Viana, Ronaldinho, Agenor, Wellington Júnior, Ataciso, Fátima Guedes, Ananias, Fátima Veloso, vereador Vone, Marco Aurélio, Chico Neto. Então, com a aprovação do plenário, os projetos irão para a ordem do dia. Da mesma forma, o vereador fala, eu pedi ao autor, o vereador Wellington Júnior, e por ele estar liberado, não sei que o plenário entenda diferente, que pudesse dar vistas ao projeto. Já estou antecipando, que já foi solicitado aí pela vereadora Fátima antecipadamente para tirar de pauta uns projetos, e pelo vereador autor ele não faz nenhuma objeção, para que me desse vistas ao projeto número 65 e 66. O intuito disso é apenas para fazer emendas. Ele vai retornar e eu tenho emenda para fazer nos 2 projetos. Pedi, como estou voltando na data de hoje, eu pedi o vereador Wellington Júnior da possibilidade de me ceder por ele. Está concedido o pedido de vista. Portanto, ele sairia também da ordem do dia. Porque, inclusive, vereador Marco Aurélio, Vossa Excelência tem conhecimento que essa situação dos prontuários a gente tem que deixar restrito aos familiares. A gente também não pode deixar livre para qualquer pessoa chegar ao prontuário de qualquer paciente. Eu vou até me adianto, já que a sessão está, acho que tem tempo para isso, se o presidente concordar, o plenário, do que seria a questão da emenda. Eu discuti ali com o vereador Alaor, agora há pouco, até falando exatamente sobre isso. Primeiro, se, digamos, vou botar aqui como base o Hospital de Tauá. Se tiver 60 pessoas internadas, eles vão ter que dispor de 2 ou 3 funcionários para que todo dia façam um relatório de cada paciente e esse relatório, para ser entregue, esteja à disposição de alguém. O intuito da emenda é exatamente para se inserir do projeto quem pode pedir. Primeiro, que seria o parente de primeiro grau ou o responsável. O intuito da minha emenda é essa. E que esse boletim seja feito de acordo com a solicitação da pessoa. Porque senão eu vou ter vai ter todo dia lá, digamos, 60 boletins lá guardados que ninguém vai pegar. Eu queria só mesmo para a doutora Fátima. Fala. Eu também concordo com o que vocês falam a respeito de haver uma solicitação. Eu acho que todo dia quando passa, né, de qualquer forma o médico já conversa e tem aquela condição, né, do hospital público, da demanda grande, de passar um boletim digitado. Tem que ter quem é um pouco complicado, né? Eu acho que tem aquele diálogo do profissional quando passa todo dia, pelo menos quando eu passo, todo dia eu informo para o paciente, para o acompanhante a situação dele. E liberar boletim assim, tem a questão da ética, né? Do sigilo, né? Que existe na medicina,
e que a gente só pode expor, né? Tudo que você vê de boletim é uma coisa muito sucinta, tá estável, evolução, não sei o quê, então é muito vago. Detalhes maiores só se passa pessoalmente para os familiares, porque tem determinadas condições que o próprio paciente, a própria família não quer expor para as outras pessoas. E tudo isso tem que ser respeitado. O fato de um paciente ser soro positivo, dele ter um câncer, nem todo mundo gosta de compartilhar com as outras pessoas os seus problemas de saúde. E ao médico, a gente, no juramento da medicina, a gente faz esse juramento de guardar o segredo do paciente. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Como também a forma de pedir, né, através de um documento escrito e tudo, a gente tem que deixar já tudo amarrado para que, eu solicito isso, pode ser primo ou parente, entendeu? Então vamos analisar e fazer as eu quero só a compreensão dos senhores e senhoras vereadoras. Houve a intervenção do líder a respeito dos projetos e acabou colocando outras questões com relação a outros projetos, mas porque eu ainda tenho inscrito o vereador Vone Souza, vereador Wellington Júnior e Felipe Viana. Eu queria dar continuidade, peço ao vereador Vone Souza que possa se dirigir à tribuna e, terminando os da tribuna, nós entraremos em discussão na ordem do dia e todas essas questões poderão ser discutidas. Presidente, eu queria até pedir permissão para falar daqui mesmo, porque eu serei breve e até para a gente ganhar um pouco de tempo. Mas eu represento a casa no Comitê de Convivência com a Seca, e a gente esteve reunido agora dia 20, lá na Cidade Digital. O vereador Alaú estava com a gente lá, e a grande preocupação era ouvir do Exército como era que faziam essa fiscalização do sistema de distribuição de água no município de Itauá. A reclamação das pessoas é que as águas que estão chegando, inclusive em outros debates do próprio comitê, o vereador Alaú estava presente, tinha as reclamações de que a água que está chegando até as casas das pessoas não tem qualidade. A gente até esperava que o coronel responsável pela operação Carro-Pipa pudesse vir participar dessa reunião. Mas ele não pôde vir, mandou o subtenente Lenilson, que veio representando. Inicialmente ele achou que era uma palestra que ia ser dada sobre essa questão da água e que ele viria apenas para participar como um participante, mas depois ele entendeu de que o alvo eram as cobranças sobre a fiscalização em cima do Exército. E todos os membros do comitê que estavam lá, praticamente todos, usaram da palavra, o vereador Alaú, a gente, a Lusa da Fosmut e a Socorro, quem coordena esse trabalho, fez todo um relato das queixas, daquilo que as pessoas reclamavam. Ele anotou tudo com muita calma lá, sempre muito atencioso. Se pronunciou sobre algumas situações, inclusive, informando ao comitê que a partir de setembro, todos esses carros-pipa que prestam serviço à Operação Carro-Pipa, será instalado um aparelho que vai permitir que o Exército possa rastrear toda a rota dele, aonde foi que ele foi pegar água, quantos quilômetros ele rodou. Ou seja, esse rastreamento vai dar um retrato completo de como se dará o percurso que o pipeiro percorre para poder cumprir aquela rota de trabalho, aquele contrato que ele tem com o Exército Brasileiro. E, até por sugestão do vereador Alaú, eu fiz isso, não sei se já chegou a casa, a solicitação de que pudesse ser enviado a esta casa um mapa com todas as rotas e quem são os pipeiros que prestam serviço no município de Itauá para poder essa casa tomar conhecimento. Então, a minha passagem aqui pela tribuna, que eu pedi permissão para fazer daqui mesmo, era no sentido de informar a casa o que está acontecendo nesse comitê a qual a gente representa a casa. O vereador Alaú está pedindo uma parte. Bom, senhores vereadores, o fone especial, nós participamos, teve que sair antes, né, por causa de um compromisso que tinha. Mas o que realmente, senhores vereadores e população, o que a gente se comprova, e o tenente que estava lá, como o Vone disse, ele estava num ponto, depois de sair, eu pensei que era uma reunião de vocês e tal, eu vinha só ouvir, mas eu vi que o alvo realmente sou eu. Aí eu até disse aí, não, tenente,
Se você não está preparado, não foi, para responder, você leve as perguntas, depois o coronel, seu superior, mande isso para o comitê. Mas o que é comprovado realmente, quando ele diz, nós trabalhamos com denúncias. Teve um membro do comitê que simplesmente disse nessas palavras: senhor tenente, eu não sou doida, eu tenho filhos, e um dia que eu fui reclamar de um proprietário de pipa, ele simplesmente disse as palavras: cuidado que você pode amanhecer amanhã com a boca cheia de formiga. Foi isso, vereador Rony? Foi sim. Então, é sério. E nós dissemos a ele: tenente, você quer mais denúncia de que todos os membros que estão aqui levantando a voz que precisa melhorar esse programa de fiscalização, principalmente. Porque não se concebe eu ganhar por 100 quilômetros e rodar 10 ou 20 ou 30 ou não rodar. E principalmente que isso acontecesse, mas fosse uma água de boa qualidade, comprovada, porque aqui está sendo abastecido na sua maioria, é água comprovada pela secretaria, pela vigilância, de que tem alto índice de coliforme fecal. Vereadora Fátima Guedes, Fátima Veloso. Você é médica, sabe bem mais do que eu. Então, o que nós queremos é só que realmente seja atendido as pessoas, nossos irmãos dos distritos, tenham também uma qualidade da sua vida. Porque se beber água de má qualidade, doutora Fátima, volto de novo para você, há ou não consequências sérias para o nosso organismo? Com certeza, né? Então, essas exigências, né, das condições, não só de microbiologia, né, como também tem a questão da bioquímica. A água para o consumo humano, né, ela tem que ser feita essa análise, né, por conta dos coliformes, uma taxa maior pode desencadear quadros de diarreia, tem vários de parasitoses, né, como ameba, giardia, e outras contaminações, infecções intestinais. E também a questão da bioquímica, né? Porque a gente sabe que alguns metais, flúor, cloro, toda a água que a gente ingere, ela tem que ser estudada, porque senão pode trazer sérias consequências ao organismo da pessoa, causar danos, né? Então, isso é uma questão de responsabilidade, realmente de quem está prestando o serviço, já que é um serviço pago, tem que ser oferecido com qualidade para que as pessoas possam consumir essa água com segurança. Só agradecendo a parte do vereador Vone, e o que nós dissemos lá em nome da Câmara Municipal, o que nós queremos é que haja uma qualidade no fornecimento do produto, desse líquido tão precioso, para que nossos irmãos do distrito não venham ter problemas de saúde, como você acaba de relatar, vereador. Então, nós vamos esperar que venha essa solicitação feita pelo Vone, para que a gente analise mais e esperar que o Exército, infelizmente, precisar de que o Exército venha dar uma fiscalização maior, quando deveria não precisar disso. Nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que nós contratamos, principalmente por tratar de dinheiro federal, dinheiro público, que, para conhecimento da população, que está sendo transmitido pelas emissoras de rádio, o governo federal, Vone, e colegas vereadores e população, deve estar gastando em Itauá só com carro-pipa, operação carro-pipa, não é diretamente só os carros, não. Mas envolve o Exército, envolve outras coisas, viagem, despesa, não sei de que mais, tudo mais, próximo ou mais de que R$1 milhão, para não ser bem atendido, não ser bem atendido aos nossos irmãos. Então, obrigado, Vone. Presidente. Primeiro, parabenizar o vereador Vone, vereador Alaor, por tão bem terem representado a casa nesse evento, e dizer que é uma preocupação, essa tem sido uma preocupação de todos nós desta casa, como outras também, né? E aí, aproveitando, a gente vendo as indicações feitas pelos senhores e senhoras vereadoras nessa casa, a respeito de pedido de poço profundo, carro-pipa, milho, enfim, são questões cotidianas que nós vivenciamos aqui,
Nós estamos trabalhando esta casa juntamente com o Poder Executivo, e aí conversamos com a senhora prefeita para que a gente possa fazer um seminário para discussão de convivência com a seca na região dos Inhamuns. Isso envolvendo esferas estaduais, federais, todos os órgãos. Então, para que a gente não possa tratar também só das questões relacionadas a esse ano, que todos nós já temos conhecimento da questão, como foi a questão climática, mas enfim, também a preocupação com relação ao próximo ano, já que os estudos já indicam que possivelmente teremos uma outra seca, a qual ficará muito difícil a gente até se manter numa região semiárida como essa, manter os seus animais, enfim. Então, logo em breve, nós já estamos, queria dar conhecimento à casa, nós já estamos trabalhando juntamente com o Poder Executivo para que a gente possa fazer um grande seminário envolvendo todas as entidades e a gente trazer autoridades aqui para virem se comprometer com os tauaenses e a região dos Inhamuns, no sentido de dar esse apoio, esse suporte, quando precisarmos. E, se Deus quiser, a gente não venha precisar, mas se precisar, a gente já tenha, como foi feito anteriormente, quando foi discutido antes a questão lembro do abastecimento da água de Itauá, e foi pensado a princípio no abastecimento feito pela Sul Favelas, e foi feito, depois já foi pensado no Arneróis 2, que até hoje, e sabemos que estudos da COGÉ que o Arneróis 2 só suporta abastecer o município de Itauá e outros municípios até o meio do próximo ano, se não vier a tomar água. Então, é uma questão, se o açude não vier a ser abastecido. Precisa economizar muita água, viu, presidente? E chover, né? Mesmo assim, mas já é uma preocupação de que a gente já tem que tomar de agora, né? Porque se não chover, se o açude, ou mesmo que chova, tem um mediano, eu dizia, a senhora prefeita, o Arneróis 2 só consegue ser reabastecido se os rios, né? Rios do Puiú, Rio Trici, enfim, esses rios que abastecem o açude, realmente tiverem assim, um suporte grande de água. Se não tiver, nós podemos ter aqui um inverno pequeno, ou um inverno médio, e o açude continuar, e os nossos reservatórios continuarem sem água. Então, assim, só para dar conhecimento, nós já estamos trabalhando, provavelmente na próxima sessão nós já marcaremos a data e quem são os órgãos que já estão sendo confirmados, para que possa vir à cidade de Itauá e fazermos um grande evento a nível da região dos Inhamuns. Obrigado, vereador Rony. Presidente, para encerrar, eu queria fazer um destaque. Eu acho que esse comitê ele tem prestado um serviço ao município de Itauá que é de grande importância. Esse tema com o Exército, ele foi apenas uma das pequenas ações que o comitê tem feito, mas esse comitê aqui, coordenado pela Socorro, tão bem coordenado pela Socorro, tem feito um trabalho assim que possibilita a gente ter um retrato da situação do nosso município. Foi feito um diagnóstico, eu vou inclusive pedir ela para me encaminhar o relatório, para poder eu apresentar aqui na próxima sessão, mas ela fez um relatório de toda a situação hídrica do nosso município. Quantos poços profundos tem, quantos são secos, quantos deram água, quantos são os poços públicos, quantos poços foram perfurados de forma particular, e realmente quais os açudes, se ainda tem um pouco volume de água, quais são os que estão totalmente secos. Então, foi um trabalho assim minucioso, mas que precisa toda uma atenção desta casa e do povo de Itauá. E aí eu queria aqui parabenizar a Socorro, que é quem tem coordenado esse trabalho, em nome dela, toda a equipe de trabalho lá da Secretaria de Planejamento, que fez esse levantamento, sistematizou esses dados. O vereador Alaú tem acompanhado de perto junto com a gente, e que essa base de trabalho desse comitê, coordenado pela Secretaria, pela Socorro, vai com certeza subsidiar esse debate
que, se não me falha a memória, está até pensado para dia 31. Se não me falha, eu vi alguma coisa aí no grupo dos vereadores relacionada a esse seminário. Então, será de extremas necessidades. Agora, precisa a gente botar alguns pingos nos is de algumas situações, que eu acho que inclusive, vereador Régio, é importante a gente levar em consideração algumas situações. Mesmo com a pouca chuva que teve no nosso município, mas nós temos algumas comunidades que têm água de beber. A nossa cisterna de placa, e aí aqui tem que se destacar aqui a importância que teve essa política pública do governo federal, que foi levar uma cisterna de placa para a biqueira de cada casa. E aí veio as emendas dos deputados, como a do Domingos Neto, que foram 2.028 cisternas que foram distribuídas, além das organizações sociais, que têm feito um trabalho, o sindicato, a FETRAES, a paróquia, tem feito um trabalho direcionado a essa questão de pequeno reservatório de água, que nós temos uma realidade que nós precisamos, inclusive, discutir com o Exército. Vereador Alaú, eu disse a ele lá, o que é que nós precisamos? Hoje, a grande maioria das casas, se a gente observar, tem 2 depósitos de água. Um para água de qualidade, que é água de beber, e aí tem uma boa quantidade de água de chuva, e outra que é um depósito para poder a água para consumo humano, para o banho, para cozinhar, para lavar, para dar algum animal. Então, nós precisamos discutir com o Exército. Se a pessoa realmente não quer misturar água na água de beber, porque não tem qualidade, e o pipeiro teria que ir até o Piauí ou o açude do Zé do Tó para pegar, e aí ele levaria um tempo bem maior do que se ele pegasse ali num poço vizinho, então que se seja distribuída água nessa situação, mas pelo menos em quantidade necessária que o recurso público seja respeitado. Então, eu acho que esse é um debate que a gente precisa fazer com eles. Aí é um debate muito cuidadoso, porque em alguns casos tem lugar que realmente a necessidade é para água para consumo humano, é para água de beber. Agora, se vocês observar, as pessoas têm um zelo muito grande com aquela água que caiu na cisterna, que é a água de beber. E esse comitê tem sido um dos comitês mais atuantes no município de Tauá. Volto a ressaltar aqui. A companheira Socorro está de parabéns. Eu vou até, presidente, pedir dar uma outra sugestão. Em vez de nós apresentar o relatório, a gente convidar a Socorro para na próxima sessão vir aqui, fazer essa apresentação para nós, porque é algo grandioso que precisa ser apresentado aos demais colegas vereadores. E aí, a gente fazer um debate em cima dessa situação. Vereador Alaú. Meu Rony, é uma boa ideia, porque eu assisti também, no anterior dela, que ela fez, a explanação, tem muitos dados de Itauá bem concretos, então acho que é uma boa ideia convidá-la. Uma outra situação que eu acho que a gente precisa, eu comecei a perceber, ainda tem um tempinho ali, eu comecei a perceber alguns cartazes, alguns folders que foram distribuídos pela prefeitura, acho que através da Secretaria de Educação e outras através da Secretaria de Saúde, que é sobre a campanha consciente do uso da água. Eu acho que essa campanha ela tem que ser intensificada. Tem que ser, inclusive, vereador Tarcísio, matéria de aula. As escolas têm que fazer esse debate com as crianças. Porque quando você consegue fazer algum assunto chegar à casa das pessoas através das crianças, tem uma possibilidade muito maior de enraizar. O colégio Jorge Marcilon, minha filha estudou lá, e eu nunca esqueci um dia que ela chegou em casa e eu fui escovar os dentes, e aí a torneira ligada. E ela correu lá e fechou, ela 4 anos, ela foi lá, fechou a torneira e disse, não, pai, quando a gente está escovando os dentes, a gente tem que fechar a torneira. Então, ou seja, a criança às vezes passa essa lição para a gente. Então é super importante que a gente possa intensificar essa campanha a partir da escola, a partir das organizações, para que a gente possa fazer esse debate. Por quê? Porque a tendência é que a água, e principalmente a água de qualidade, fique cada vez mais escassa no mundo, no Brasil, e aí nós sabemos o que é a situação de água aqui no semiárido. Então, presidente, só para concluir. Vereador Felipe, você tinha se inscrevido? Você vai para a tribuna, né? Tá, vereador. Convido o vereador Wellington Júnior a fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, população aqui presente, as emissoras de rádio. Senhor presidente, o que me traz à tribuna desta casa para tratar de um assunto de extrema importância, vereador Felipe Viana, que é sobre a questão do distrito industrial do município de Itauá. Desde 2011 que nós temos essa luta, presidente, e mais uma vez venho aqui defender e pedir por todos os nossos trabalhadores, os fabricantes, empresários de Itauá, vereador Ronaldo Filho. Nós temos já um terreno, vereador Chico Neto, nos colonos, com uma boa área, mas estamos precisando de infraestrutura para trazer essas fábricas, já a fábrica daqui da nossa região, aqui de Itauá, para esse local, vereador Filipiano. Aqui em Itauá, senhor presidente, nós temos fábrica de cadeiras, fábricas de tapete, fábricas de bolos, fábrica de doce, pequenas fábricas de sapato, de pré-moldados, de móveis, de implementos agrícolas, vereador Ronaldo Filho. Várias marmorarias, serigrafias, enfim, diversas atividades que aí podem gerar renda aqui para a nossa região, mas infelizmente nós estamos precisando desse apoio. Eu venho aqui defender a classe, vereador Felipe. E venho aqui dizer mais, com a implantação do distrito industrial, serão gerados vários empregos de forma direta e indireta, em especial para os jovens que buscam ingressar no mercado de trabalho, sem que precisarem sair do nosso município, vereador Alaú, buscando assim outros estados, outras cidades. Nós temos condições de fazer com que esse distrito industrial funcione e também gerando mais lucros para o município, para o estado, e gerando INSS, ISS, vereador Marco Aurélio. E aí eu faço um apelo ao Poder Executivo, à DECONTE, que nos traga uma solução, vereador Ananias, rápida, porque está sendo cobrado diariamente, e está desde 2011, todos esses empresários, inclusive com a associação formada, para que tenha uma posição mais concreta para essa classe. Pois não, vereador Filipiano. Boa noite, vereador Wellington Júnior. Ouvindo atentamente, pronunciamento de Vossa Excelência, gostaria de contribuir no tocante à DECONTE, porque nós demos entrada, e foi aprovado nesta casa, o projeto da Feira Livre. Outra oportunidade de emprego e geração de renda. O Parque Industrial foi aprovado, outra oportunidade de emprego e geração de renda. Ocorre que a DECONTE não vem trazendo soluções nem a pequeno, médio e longo prazo no tocante principalmente a esses dois assuntos. Qual foi, inclusive aqui acabei tendo um desgaste com o vereador Vone, só um desgaste, um pequeno debate com relação à Feira da Agricultura Familiar, que realmente é uma vez por ano e tudo, isso aí é fato e a gente também tem que, de certa forma, reconhecer. Mas a Feira Livre Municipal, qual a iniciativa da DECONTE, qual a saída da DECONTE para que possa promover a feira em nosso município? Qual a saída da DECONTE para a criação do Parque Industrial? Que nós sabemos que o Executivo vem realmente trabalhando muito, vem trabalhando pesado, vem trazendo muitos benefícios para o nosso município, mas o setor competente de fazer esse levantamento, de fazer esses projetos, de apresentar soluções, realmente nesses pontos específicos, que a FENERE foi uma grande feira, realmente foi uma feira maravilhosa, mas nós, como vereadores,
como cidadão tauaense, a gente tem que cobrar, quantas vezes for necessário, a solução desses casos. Quantos empregos irão ser gerados com a criação do distrito industrial? Dezenas, centenas, milhares. Eu acredito que, como já foi debatido nesta casa, que os resultados do distrito industrial vai absorver muito mais emprego direto do que muitos outros investimentos que estão sendo feitos no nosso município. Como também a Feira Livre, também concordo que não seja na rua, está lá no Parque Exposição, mas vamos fazer uma proposta, que se ninguém vier, mas pelo menos a gente fez alguma coisa. Então é mais ou menos essa avaliação, que a gente tem que cobrar mais da DECONTE, que é a secretaria competente, para que veja a solução de forma mais imediata possível, para que a gente possa sanar esse problema do Distrito Industrial e da Feira Livre do nosso município. Só tenho a agradecer, vereador Felipe Ana. Vereador, se me permite uma parte? Pois não, presidente. Eu quero parabenizar pelo pronunciamento, vereador. Não é a primeira vez que o senhor trata deste assunto aqui na tribuna desta casa. É um assunto que interessa e muito os tauaenses, aos comerciantes industriais. Eu, inclusive, eu costumo tratar das questões que são colocadas nessa casa. Eu costumo, em oportunidade que tenho, tratar com entidades e com a senhora prefeita, até para que a gente tenha, realmente, leve também a sugestão, né, que possa contribuir e cobrar assim, uma resposta, né, daquilo que está sendo discutido nesta casa. Eu conversava com a prefeita, inclusive hoje, tive esse contato hoje, a respeito das duas questões abordadas aqui. Tanto a questão da venda desses produtos através de feira livre, enfim, em local legalizado, o que pode, e aí nós vamos tratar para a gente saber realmente o que pode e o que não pode ser vendido dentro do município. Essa questão nós temos que resolver. E a prefeita, inclusive, marcava uma reunião para amanhã com a secretária e as entidades. Nós vamos participar, representando essa casa, para discutir essa questão da comercialização dentro do município. O outro assunto, o assunto principal que o senhor trata aí da questão do distrito industrial, esse é urgente. É urgente. Eu sou um pequeno fabricante e sei das dificuldades que a gente tem. Quando você não tem o prédio próprio. Tudo isso vai encarecendo o produto, vai dificultando. E eu dizia à prefeita, a título de sugestão, prefeita, o terreno nós já temos, vamos ver a questão de fazer a infraestrutura, evidente que foi uma sugestão que eu levei, a infraestrutura necessária para que possa funcionar, e aí libera os terrenos para as pessoas que realmente têm interesse, porque aí você vai construindo aos poucos. Nós fomos esperar que tenha um financiamento para que possa atender todos essas pequenas indústrias, isso vai demorar muito tempo. E nós temos urgência nisso aqui. A dificuldade hoje é muito grande. Então eu sugeri à prefeita que pudesse estudar a questão de liberar esses terrenos para essas empresas, para que cada um pudesse ir construindo ao seu modo, a sua condição, mas que pudesse em pouco tempo já começar a trabalhar, usufruir desse equipamento. É evidente que quando está todo mundo perto, e essa é uma característica do distrito industrial, e uma vantagem é porque você tem diversas empresas perto uma da outra. E cada uma indústria precisa de um material, de um equipamento, de outra que está perto, então e tudo isso facilita. Então é importante, eu parabenizo pelo pronunciamento e já me comprometo
a tratar diretamente com o Executivo a respeito dessas questões. Há duas questões para que a gente possa, em conjunto, ouvir as ideias e trazer solução para esses problemas que não são problemas, são soluções futuras que nós esperamos trazer para os nossos comerciantes industriais de Itauá. Só para completar, Vossa Excelência, senhor presidente, no sentido de que a gente não pode aceitar alguém chegar de fora, colocar umas cadeiras, como Vossa Excelência mesmo disse, colocar um carro de laranja ali, colocar não sei o quê, colocar uns puff na praça, se quem é do município não pode vender. Então, se tiver já o espaço, tipo da feira, que leve para lá. Se já foi tirado os ambulantes da rua, se a feira já foi retirada do centro, então para que deixar outras pessoas chegar de outros municípios de fora, armar seu carro, vender suas coisas? E os produtores locais, como eles ficarão? Então, realmente, a gente tem que fazer essa observação e não deixar passar em branco, porque a gente já está vendo muita invasão na sede do nosso município de produtos de fora, onde se instalam onde querem, vendem do preço que querem e acabam prejudicando também o comércio local. Porque se tivesse uma área específica, que levasse lá para a feira, que levasse lá para o Parque Exposição, seja lá o local que for destinado a isso. Ok, senhores vereadores, agradeço a parte, só faz engrandecer e com certeza essa classe vai ficar muito grata com o empenho de Vossa Excelência, senhor presidente. Era só isso que eu queria tratar nesse dia de hoje e agradecer aos senhores. Boa noite. Convido o vereador Felipe Viana a fazer uso da tribuna. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, plateia aqui presente. Os ouvintes que estão nos assistindo através dos meios de comunicação, os telespectadores. Gostaria de fazer aqui um relato da minha viagem a Brasília, no qual visitei muitos deputados, participei de sessões em comissões. E algo que me chamou a atenção, estive reunido com a Comissão da Reforma Política da União dos Vereadores do Brasil, participando de vários assuntos na CCJ sobre reforma política, tanto no Senado quanto no Congresso Federal, no Congresso Nacional. E as notícias não são as melhores possíveis. Participamos de várias audiências e a reforma política andou e pode se manter o mesmo sistema. Nós podemos ter apenas algumas alterações. Algo que vem sendo discutido em Brasília é com relação às janelas. De um prazo de 30 dias, os parlamentares, os vereadores principalmente, os que atuam principalmente no legislativo, poderem sair de seus partidos para qualquer outro partido. E a janela ainda não é consenso no Congresso. E talvez não passe. Com relação às coligações, as coligações serão mantidas, no qual essa é a tendência do Congresso, uma vez que as votações, tanto no Senado quanto no Congresso, já foram praticamente que definidas. Porque hoje nós somos eleitos através de um sistema proporcional, através das coligações. E esse sistema será mantido. Essa é a posição. Com relação ao Executivo, porque isso realmente nos deixa bastante chateados, porque só o Executivo que tem prestígio. O prefeito pode sair do seu partido e pode ir para qualquer outro, segundo a decisão do Supremo, e o vereador tem que ficar amarrado a partido. O vereador tem que ficar amarrado a partido. Então, hoje, a situação está se caminhando para que a gente possa encarar as eleições no próximo ano
no mesmo sistema e da mesma forma das eleições anteriores. Então, é fato, e a gente também tem que prestar conta com o povo brasileiro, com o povo tauaense, com relação a essas ações do governo federal, no qual a gente, através da ajuda do nosso presidente, Marco Caracas, que contribuiu, a Câmara agiu de forma imediata e ativa, para que a gente pudesse lá fazer essa avaliação. E isso realmente tem deixado muitos vereadores, lá estivemos aproximadamente 1.700 vereadores do Brasil inteiro, e algo também me chamou a atenção, conversando com alguns vereadores do Rio Grande do Sul. Conversando com alguns vereadores eleitos com 70, 80 votos. Eu disse, vereador, só isso, só. A gente tem muita inveja do Nordeste. Eu disse, por quê? Porque o Nordeste, muita gente tem preconceito. Mas o Nordeste hoje está mais desenvolvido, as cidades nordestinas, em sua maioria, mais desenvolvido que as cidades do Sul. Em Santa Catarina, vereadores eleitos com 120 votos. Qual é a cidade no estado do Ceará que um vereador acaba sendo eleito com 100 votos, com 80 votos? Então, realmente, isso acaba chamando a atenção. Se o Ceará se organizou muito, o Ceará cresceu muito, e o Nordeste em si. Então, fato este que nos deixou bastante satisfeito com a imagem do Nordeste junto aos parlamentares do Centro-Oeste e do Sudeste. Muito parlamentar nordestino, eleito em cidade como Campos, no qual o 10º da Câmara lá ultrapassa a 2,5 milhões de reais para... Eu acho também a gente brigou lá com relação a isso, porque a distribuição de recursos está sendo desigual com relação aos outros municípios. E só tem sido vantagem para os grandes centros. E o município pequeno vai ficando cada vez mais esquecido. Então, nós brigamos lá, nós lutamos, fizemos a carta de recomendação para a distribuição igualitária dos recursos federais, proporcional, correspondente à população de cada cidade. Porque é injusto uma cidade que tem a população de Itauá, só porque tem um poço de petróleo, receber 10, 20, 30 vezes mais os investimentos do que um município do mesmo tamanho. Então, isso realmente é um sistema muito desigual. Então, colegas vereadores, eu venho aqui a esta tribuna, utilizar esses meios, e como também nós começamos a debater, doutora Fátima Veloso, essa situação dos projetos de lei que acabaram sendo tirados de pauta. Porque, de autoria do nosso colega vereador Wellington Júnior, que nós sabemos da boa fé do projeto e devemos sentar e discutir para vermos a melhor saída, né? Porque, assim, essa situação médica hoje, para a gente saber, o médico de plantão, a escala de plantão, como é que vai ser, e tudo e tal, é uma situação um pouco dura, um pouco complicada, porque se tem a escala médica, o médico não vai, altera para outro, o enfermeiro não vai, altera para outro, aí tem que fazer o remanejamento, tem que fazer tudo isso, então a gente tem que ver realmente se tem como o hospital deixar tudo disponível, tudo disponibilizado com relação a esse assunto. E no tocante à questão dos prontuários, já foi debatido com o vereador Marco Aurélio, doutora Fátima, eu vejo que isso a gente vai acabar chegando a um consenso para a aprovação do projeto. E essas são as minhas palavras. Espero que tenha esclarecido alguns assuntos com relação à reforma política, que o sistema vai ser o mesmo. Quem tiver que se preparar, seja de situação, seja de oposição, seja qual for o município, a situação vai ser mantida no mesmo sistema, através do sistema proporcional, através dos coeficientes eleitorais. Então, as coligações, quando forem serem feitas, têm que ser bem analisadas. E também fazer um registro ao senador Eunício Oliveira,
que concedeu a carta de anuência aos vereadores do PMDB do nosso município. Vereador Wellington Júnior. Vereador Felipe, quero aqui mais uma vez, para contribuir, parabenizar e saber da sua disposição de sempre estar participando desses eventos em Brasília, sim, preocupado de nos manter informado e preocupado como serão as eleições municipais no próximo ano. Me parabenizo, acho que já é a terceira vez que o nobre vereador participa desses eventos. E referente a esses projetos, nós estamos aqui com certeza para somar. Nós estamos aqui abertos para o diálogo, mas sim para trazer maiores informações, melhor qualidade de vida para as pessoas da nossa cidade, principalmente os mais necessitados. E realmente estou aqui aberto para o que for preciso ser modificado nos projetos, que seja para o bem da população. Era só isso, vereador. Gostaria de agradecer a parte do vereador Wellington Júnior, e no sentido de que, vereador, nós devemos sim ver a melhor solução, nós devemos analisar o que realmente o público que realmente é alvo desse projeto, a forma com que a gente possa beneficiá-lo, como também buscar uma harmonia entre o serviço público e o paciente, porque isso é o que vai fazer a diferença. E com relação, ouvindo o vereador Vone, nessa questão da água de qualidade, gostaria de também fazer um levantamento aqui das cisternas de enxurradas em nosso município, porque, salvo engano, nós tivemos aqui 310 cisternas feitas em nosso município, para que a gente possa trazer à sociedade os maiores esclarecimentos dos beneficiados, para que serve o sistema de enxurrada, para que a gente possa esclarecer isso, porque às vezes as pessoas ficam perguntando, não fui beneficiado, o que foi, tal. Eu disse, não, teve o prazo de cadastro, que foi levado em consideração, o convênio com a FETRA-S, e que o sindicato tomou as providências necessárias e as providências cabíveis. Então, é bom a gente ver, porque a cisterna foi feita, foram 310 cisternas de enxurrada, salvo engano, o investimento acho que foi 3 milhões e 100 mil reais, mais ou menos aqui em nosso município, mas realmente um investimento justo. Vereador Vone. Felipe, eu acho justo, acho que é fundamental, até porque precisa ser divulgada essa questão da cisterna de enxurrada. Essas cisternas, elas são, eu vejo até o Alberto ali, um dos beneficiários, e eu vejo assim, ela é uma segunda água, os critérios são os mesmos da primeira água, de que para receber umas cisternas das pequenas, tem que estar no CAD único, é feito um registro, é criada uma comissão no município, aí essa comissão aqui faz parte, o sindicato, a paróquia, a Secretaria de Governo, através do Valdemar, e a Secretaria de Agricultura, através do vereador Luiz Tomás, foi colocado aviso em todas as comunidades, a comissão ela escolhe os polos, onde vai ser implantada as cisternas. E aí, a partir daí, é colocado o aviso no rádio, foi feita uma ampla divulgação no rádio. Quem esteve presente nos polos e quiseram receber a cisterna foram contemplados, né? E é algo assim de muita importância, inclusive, para poder essa casa reivindicar cada vez mais cisternas dessa para o nosso município. Qual é a grande função da cisterna de enxurrada? É para que as pessoas possam produzir o seu próprio alimento, pelo menos aquele alimento básico, como hortaliça, como os pequenos frutas, né, mamão, algumas dessas situações. A doutora Fátima é uma das conhecedoras aqui, e sempre ela manifesta essa preocupação quanto à questão do uso de agrotóxico. E quando o veneno ele é aplicado diretamente no cheiro verde, aí, vereador Agenor, o cabo praticamente está bebendo o veneno, né? Porque o cheiro verde ele vem direto para a panela ali, então a gente tem toda uma preocupação. Então, esse é o grande sentido da questão da cisterna de enxurradas. E, para a alegria da gente, as que foram feitas na Lagoa do Eufrazine, no assentamento Monte Moriá, logo depois que foram feitas, deu uma chuva e encheu. Então, as pessoas estão, assim, muito satisfeitas. Mas é assim, de suma importância. Eu vou pedir à comissão, não é o sindicato,
mas a comissão e a própria FETRAESC possa encaminhar à casa um relatório com todos os beneficiários onde foi que foi implantado o projeto, porque é assim de suma importância e que ajudará essa casa a defender para que outras pessoas possam estar recebendo. E gostaria também, vereador Vone, queria agradecer aos esclarecimentos de Vossa Excelência e também pedir, já que nós tivemos recursos para aproximadamente estimado em 3 milhões e 100 mil reais em cisterna de enxurrada, nós pudéssemos também fazer algum documento, nós pudéssemos fazer os encaminhamentos para que a gente possa trazer também, proporcionalmente ao investimento, o investimento foi feito na cisterna de enxurrada, investimentos em poços profundos. Nós já tivemos a primeira etapa, que foi cisterna de enxurrada. Agora vamos para a segunda etapa, que são os poços profundos. Então realmente eu vejo que possa ser uma saída também, para que a gente possa levar em consideração as pessoas que não foram atendidas pela cisterna de enxurrada, ou mais cisterna de enxurrada, ou mais poços profundos, que eu acho uma saída justa, para que a gente não possa esquecer o povo tauaense nesse período em que vem atravessando a maior crise que eu posso levar aqui em consideração dos últimos 15 anos. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Vereador Cláudio Regis. Vai começar? Pode ficar à vontade. Presidente, é porque tem um projeto de lei de nossa autoria, que foi dada a entrada aí, e quando eu dei a entrada, não observei o percentual que a obra deve ter quando da sua denominação. E nesse sentido, eu queria solicitar que ele não, na verdade, ele não vai ser votado, que fosse retirado de pauta hoje, para que a Secretaria de Infraestrutura encaminhe a esta casa a medição com o percentual, atestando o percentual executado da referida obra, que é da praça lá do Santo Antônio. Como não está constando, e a lei que foi votada aqui exige um percentual de 100%, eu peço que retire, que está faltando a medição da Secretaria para posterior reencaminhamento. Pois não, vereador Alaor. Presidente, eu participei aqui na Câmara dia 21 de agosto e queria que ficasse constado nos anais da casa a realização da segunda oficina, certo? Que composta promovida pela Fosmult, e em que engloba, foi um convite a todas as associações do município, que para tratar os principais objetivos da oficina, junto com as associações e o pessoal da empresa que dá assessoria, que é a empresa Ascom. Os principais objetivos, que foi discutido aí nos autos da Câmara, no auditório, debater assuntos inerentes à gestão financeira das associações, priorizando a comprovação documental e controles internos, qualificar a documentação comprobatória da movimentação financeira da associação, trabalhar controles financeiros mínimos necessários à melhoria da gestão financeira das associações. E sobre os conselhos, as prestações de contas, e se estendendo quanto aos controles patrimonial. Em resumo, um controle maior das próprias associações, sabendo dos seus direitos, mas também das suas obrigações, conscientizando os senhores representantes das associações de como devem se comportar para que a associação ela se capacite documentalmente para que fique apta a exercer a função.
desde receber recursos públicos e particulares, mas tem que estar em dia com suas obrigações. Então, ressaltar aqui na casa, foi realizado dia 21 de agosto, nós participamos. Obrigado. Passaremos agora à ordem do dia. Temos o projeto de lei 72, já com os pareceres das devidas comissões. Dispõe sobre a afetação de imóvel público com 853,3 metros quadrados, como sendo área de uso comum do povo, situada na rua Elcias Bezerra Cavalcante, no bairro Tauazinho, nesse município, na forma que indica e adota outras providências. Esse projeto é de autoria do Poder Executivo Municipal, qual eu convido o meu vereador, líder Agenor, para encaminhar. Meu chefe, meu presidente, meu chefe, eu estou aqui perto do Wellington Júnior, ele costuma chamar a gente de meu chefe, eu estou aqui, né? E Vossa Excelência não deixa de ser nosso chefe aqui na casa, né? Como foi a doutora Fátima, como foi os demais, né? Pô, presidente, isso é uma política de ampliação dos espaços, né, que a administração está adotando em Itauá, vai adotar algumas praças de lazer, para que as próprias comunidades, especialmente na sede, possam ter a oportunidade, e aí legaliza, dentro do plano, uma área para a construção de um equipamento de lazer, no caso, uma praça. Portanto, nós já tratamos isso na sessão passada, alguns outros encaminhamentos, e aproveitamos a oportunidade para pedir o apoio da casa. Discussão em votação, com voto vereador Marco Aurélio, Cláudio Regis, a favor, Alaú, Felipe, Ronaldo, Agenor, a favor, presidente. Wellington Júnior, a favor, presidente. Ataciso, a favor. Fátima Guedes, Ananias, A favor, presidente. Fátima Veloso, vereador Vone. Por favor. Projeto aprovado por unanimidade. O projeto 71 de 2015, de 20 de agosto de 2015, dispõe sobre a necessidade de regularização fundiária de interesse específico numa área com 9.997,34 metros quadrados nas imediações do bairro Tauazinho e Coab, neste município, na forma que indica e adota outras providências. O projeto tem a mesma característica, é de autoria do Poder Executivo. Do caro líder, se quiser. Da mesma forma, eu apenas quero puxar aqui um pouquinho, vereador Regis, também aqui, eu vou levar para o mandato anterior, presidente, né? Então, também da mesma forma que defendo, porque a regularização fundiária leva para a construção de equipamentos de lazer, de uma praça, tem na casa, nos anais da casa, presidente, também indicações nossas no mandato anterior de 2009, 2012, que nós encaminhamos vários pedidos para que naquela área fosse construído equipamento de esporte, lazer para a comunidade. Portanto, na mesma linha, né, trazendo um pouco aqui para essa situação, eu peço também um apoio para que a gente aprovar, porque eu considero da suma importância esta área. Em votação, com voto vereador Vone, Fátima Veloso, Ananias, Fátima Guedes, Tarciso, Wellington Júnior. Por favor, presidente. Agenor. Por favor, presidente. Ronaldo, Felipe Viana, Alaô, Cláudio Regis. Por favor. Marco Aurélio. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto de lei número 64, 2015, 17 de agosto de 2015, dispõe sobre a denominação de rodovia Vereador Expedito de Araújo Feitosa, o trecho da estrada que liga a BR-020 na altura do quilômetro 102 à Vila de Santo Antônio, distrito de Carrapateira, no município de Itauá, Ceará. Esse projeto é de autoria do vereador Wellington Júnior. Deseja encaminhar, vereador? Pois não, senhor presidente. Eu queria, uma pessoa muito conhecida, somente no Carrapateiras, Expedito de Araújo Feitosa, foi muitos anos parlamentar, os filhos também foi parlamentar aqui nesta casa, um grande agropecuarista naquela região do Carrapateira, todos nós conhecemos muito bem, o senhor Expedito de Araújo Feitosa. E aí eu queria pedir o apoio, que eu acho que é uma homenagem mais do que justa
para esse que foi esse grande cidadão, o senhor Expedito de Araújo Feitosa. Era só isso, senhor presidente. Pedir permissão para subscrever. Está aberto, senhor presidente. Discussão. É aquele trecho que vai da BR-020 à Vila de Santo Antônio? É CE. Eu acho que é competência. É não? É CE não? Não, é municipal. É o contrário, não? Ah, CE é por aqui, pelo aeroporto. Lá, em verdade, não é uma CE. Né? Aquele trecho do Santo Antônio para frente, aliás, eu acho, se não me engano, é lá da Cachoeira. É só da Cachoeira para lá. Do Mataburro da Cachoeira para frente, é essa CE que começa aqui no aeroporto. Começa em Tauá, passa direto. Aquele trecho, em verdade, não é uma CE. Só a dúvida, era só a dúvida, presidente. Presidente, eu vim pedir ao autor para subscrever e em considero de suma importância, principalmente para o nosso distrito Carrapateiras. Discussão ainda, em votação. Como vota o vereador Marco Aurélio, Cláudio Regis, a favor. Alaor, A favor, presidente. Felipe, Ronaldo, Agenor, Wellington Júnior, A favor, presidente. Ataciso, Fátima Guedes, Ananias, Fátima Veloso, Vone. Projeto aprovado por unanimidade. Nós temos as moções, eu vou colocar em bloco a moção número 106. Requer envio de voto de moção de pesar pelo falecimento do senhor Joaquim Ferreira do Nascimento, conhecido popularmente como Quincas, ocorrido no dia 20 de agosto corrente ano neste município, de autoria da vereadora Fátima Guedes. A moção 107. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento da senhora Ana Maria Custódio Mota Rodrigues, ocorrido no dia 23 de agosto corrente ano em Fortaleza, de autoria dos vereadores Alaor Cavalcante Mota, Agenor Cavalcante Mota, Tassis Cavalcante Mota, Maria de Fátima Veloso Soares Mota Basto. Moção 108. Requer envio de votos de pesar pelo falecimento do senhor Miguel Martins de Oliveira, ocorrido no dia 22 de agosto corrente ano nesta cidade, de autoria do vereador Ronaldo César Feitosa. A moção 109. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Angélico de Araújo, ocorrido no dia 22 de agosto de 2015, em São Paulo, de autoria do vereador Marcos Caracas. Moção 110. Requer envio de voto de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Alves de Souza, conhecido por Tozinho, ocorrido no dia 24 de agosto de 2015, nesta cidade, de autoria da vereadora Maria de Fátima Alves Castelo Guedes. Algum dos autores que queiram encaminhar suas moções, fiquem à vontade. Eu gostaria só de pedir para incluir uma moção, na realidade, de congratulação, se assim não tivesse sido feita. Vamos só votar as de pesar e em seguida eu dou a de congratulação. Pois é, então, só também falar aqui, né, da professora Ana Maria, né, que passou por esse momento difícil agora com muita altivez, com muita fé ao longo desses 5 meses, uma professora que por onde eu passei hoje, curiosamente encontrei com várias pessoas que disseram: eu não acredito, ela foi minha professora, foi uma excelente professora. Então, uma pessoa que contribuiu para o crescimento, né, da nossa cidade, contribuiu com a educação, era uma pessoa muito alegre, muito festiva e enfrentou, né, a doença ao longo desses 5 meses com muita fé, com muita alegria. Por incrível que pareça. Foi, né, a Laô estava lá, acho que o Agenor também chegou, e assim, o que a gente pôde, vinha acompanhando, e o que a gente pôde ouvir nos depoimentos, né, da família, era essa alegria dela na despedida, mesmo no sofrimento, ela procurou manter a família equilibrada e deu força aos filhos, aos irmãos, à mãe, e aos amigos e o esposo dela que tão bem cuidou dela nesse momento difícil, né, e doloroso na vida dela, mas que ela procurou amenizar com muita altivez e com muita fé. A moção 109, da nossa autoria, refere ao falecimento do senhor Benedito Angélico de Araújo. Para quem não conhece, ele
é irmão do nosso ex-vereador desta casa, o senhor Gervásio Angélico. Presidente, eu Alguém mais quer discutir? Queria pedir permissão para subscrever a todos. E acho que a doutora Fátima fez aqui um registro bastante importante, que embora a gente não acompanhasse, não tivesse visitado, não tivesse conversado no dia a dia, mas se via pelas as mensagens, né, no Facebook e tal, etc., a forma com que ela tratou essa doença, né? Sempre com uma autoestima extraordinária, né? Eu acho até que ela acreditava que não tinha mais jeito, né? Pela forma como vinha cada dia mais ficando mais debilitada, mas verdadeiramente pelas mensagens que a gente via, as fotografias que a gente via com seus entes no Facebook, demonstra a força e a crença em Deus que ela tinha para passar por esse período até chegar a sua passagem para a casa do Pai. Alô, Mota. Colegas vereadores, a vereadora Fátima já relatou com precisão, mas eu me sinto também no dever de dar o meu testemunho. Infelizmente, essa doença, ela, quando pega um ser humano, além de maltratar, ela normalmente, a doutora Fátima sabe mais do que nós, que é muito difícil a gente ter uma cura definitiva, né? Às vezes eu já passei por isso na minha família, dentro de casa, não tem sofrimento maior do que esse não. A gente todo dia conviver com aquela pessoa que está sofrendo e todo dia mais aquele sofrimento, a fraqueza, falta de força, e precisa muito, como disse a filha dela, a Joyce, ela é tenente da Marinha, são 3 filhos, 2 filhas e um rapazinho, e ela, acho que ela adquiriu, durante o período da doença, de 5, 6 meses, adquiriu assim uma consciência do que é resistir e aceitar até. É divino, pessoas religiosas sabem disso mais do que qualquer pessoa, que a gente tem que, ao longo do tempo de convivência, aceitar o dia a dia, aquela situação, que a gente sabe que é difícil, e talvez ela realmente chegou ontem a Ana Maria. Todas as pessoas que estavam lá, lotado lá o velório, se emocionaram, a gente viu nos olhos das pessoas, pela maneira tão assim, firme, como aquela jovem deu um depoimento. Desde o dia a dia, aqui a minha solidariedade ao Zezinho, um amigo de longas datas, e aquilo, se a gente procurar assistir ou memorizar, talvez todos nós tenhamos a condição de, ao enfrentar um problema desse, tendo apoio, vai chegar o que a Joyce chegou. Consciente que a mãe pediu para não chorar, não sofrer, porque ela iria para um lugar melhor. Então, dava força às pessoas, como disse o Marco Aurélio, através das redes sociais. E ao chegar também a visita no hospital, doutora Fátima, ela dava força às pessoas, ela fazia era falar, chamar, a gente tem testemunho disso, e ela dava um bom incentivo às pessoas. Não, eu estou aqui, eu vou sair disso, eu estou aqui bem, eu estou bem, entendeu? Mas é um bem que a gente sabe aonde chega, né? Mas que Deus a conduza e dê força aos seus familiares mais próximos para enfrentar essa batalha tão difícil. Em votação, vereador... Quer discutir ainda, vereador Genovo? Fica à vontade. Presidente, da mesma forma,
eu gostaria de corroborar com todas as palavras, tanto da vereadora Fátima como da vereadora Laú, que teceram comentários da determinação da Ana, né, e evidentemente dos seus filhos, que estavam ali, seu marido, e registrar, presidente, aí, coroando também a força, né, que a minha tia Naninha estava lá também, e ela, especialmente ela, né, que nesse momento de dor, porque perdeu um filho, uma filha, seja em qualquer momento, é muito doloroso, mas ela estava ali firme, rezando, cantando. Então, presidente, deixar esse registro aqui, a tia Naninha, que Deus, especialmente a ela, né, especialmente a ela, que dê muita força, porque ela já está aí com mais de 80 anos, né, então, meu carinho, se ela estiver nos ouvindo, e seus filhos que transmitam a ela, eu já disse hoje de manhã, quando nós chegamos aqui ao lado do meu irmão Adécio, e vi o vereador Regis, chegou conosco lá também, fiz questão de estar presente para dar um abraço fraternal a ela, e ela sabe do amor e do carinho que todos nós temos enquanto família por ela, e também os seus irmãos, especialmente o meu amigo, meu contemporâneo, amigo Adálio, que nasceu no mesmo ano que eu, e que eu tive lá também a oportunidade de lhe dar um abraço. Portanto, presidente, era esse registro que eu queria fazer, mandar aí para a tia Naninha um abraço muito forte, fraternal, e do amor que nós sentimos. Em votação, vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vereadora Fátima Veloso. Só, como eu comecei a falar, não sei se foi feita alguma moção de congratulação, mas eu vi aqui o Wellington Júnior, né, falou aqui do polo industrial, né, e tudo, com uma preocupação, o Wellington Júnior, né, com o crescimento e o desenvolvimento do nosso município. Então, ontem, no dia da inauguração do velatório, eu estava viajando, não pude estar lá. Então, pude constatar ontem à noite, enquanto esperava a chegada do corpo da professora Ana Maria, o equipamento, a obra que a dona Irene e a família dela tiveram, né, foram assim, de um empreendedorismo muito grande, um investimento muito grande aqui no nosso município, uma obra muito bonita, né, que assim, não faz inveja para a Fortaleza, para nenhum local. Eu achei assim um velatório de extremo bom gosto, de extremo requinte, altura de todos nós tauaenses, e que eu acho que a gente tem que elogiar, tem que reconhecer quando um filho da terra ele investe aqui, ele valoriza cada vez mais a nossa terra. Então, a gente pode ter orgulho. Eu sei que quem vai para lá, vai num momento que não é o que a gente quer, mas é como o padre Zé Medeiros falou, né? A gente tem que ter ciência, né, da finitude da vida. E a gente poder passar, eu acho, com respeito, né, muito grande à família e tudo, um equipamento daquele, oferecer uma qualidade daquela. Então, eu até conversava com a Laú ontem, né, eu fiquei realmente impressionada. Eu acho muito justa, né, não só eu, mas esta casa, a gente fazer uma moção de congratulação à dona Irene, né, que através da funerária Renascença construiu um velatório de muita qualidade, de muita beleza, e que eu acho que merece esse reconhecimento. Presidente, queria só aproveitar as palavras da vereadora Fátima, que, se ela permitir, quisesse o nome da Câmara Municipal, certo? Pois não, realmente é muito importante para uma cidade, eu acho uma justo. obra, um investimento daquele tamanho, de primeira qualidade, e com a atenção que tem a dona Irene, né? Nas pessoas lá, ela sabe tratar, sabe se movimentar. Acho que seria mais justo ainda a própria Câmara como um todo, certo? Senhor presidente, questão de ordem. Realmente, vereadora, você tem toda a razão. Eu fico aqui também muito feliz pelo um empreendimento como aquele, né, feito por toda a família da dona Irene, e pelo seu filho, Laércio, que inclusive foi meu contemporâneo. E nós sabemos da dificuldade, eu sempre tenho a oportunidade de conversar com ele, e ele me relata a dificuldade que teve para poder
chegar a concluir aquilo ali. Eu acho que quase tudo com recurso próprio, vereador Agenor. Entendeu? Sem ter condições por problemas que eu não cabe aqui a minha dizer, mas as dificuldades do dia a dia para quem quer sobreviver, para quem quer crescer, sabe? Infelizmente, a gente também tem que fazer esse relato, mas eles estão de parabéns, a família dele está de parabéns, vereador Marco. Realmente é brilhante aquilo ali. Foi muito boa essa sua lembrança, vereadora Fátima. Parabéns. Ok. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovados. Nas considerações finais, o vereador Vone está inscrito. Eu só queria fazer um comunicado. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, estará na cidade de Itauá no dia 28 desse mês, às 19 horas, no ginásio Aluno Júlio Rego, na formatura dos concludentes do Pronatex. A secretária da Assistência Social, dona Ilma, pediu que comunicasse aos senhores, o convite está sendo enviado, mas de pronto já fazemos aqui nesta casa. Vereador Vone. Vereadora Fátima. Só para registrar que um lapso meu, o vereador Wellington Urbano me ligou cedo, teve um impedimento e infelizmente não pôde comparecer aqui à sessão, pediu que justificasse, ele não deu tempo dele sair de Fortaleza a tempo da sessão. Era só isso que eu gostaria de registrar em ata. Presidente, era duas coisas aqui, bem rapidinho. Uma você já falou, que era a vinda da ministra Tereza Campelo. A outra é convidar, vai estar se iniciando as festas de 1º a 9 de setembro, as festas de Bom Jesus dos Passos, lá na Vila de Bom Jesus. Momento onde a comunidade se dedica à questão da oração, de uma festa tradicional. O dia 7 é o dia dedicado aos vaqueiros, e aí... Quem conhece, o vereador Tarcísio conhece, é um dia em que a festa dos vaqueiros de Bom Jesus dos Passos, ela é bem maior do que a festa dos vaqueiros aqui da cidade. É algo assim que culturalmente é grandioso. E aí fazer esse registro, a equipe organizadora está lá já em pleno vapor, e apenas convidar todos os fiéis, todas as pessoas que quiserem participar, a estar conosco nesse momento de festa lá da Vila de Bom Jesus. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.